O Fo já conheceu mais de 300 cidades, espalhadas por 50 países, e talvez nenhuma delas tenha o impressionado tanto quanto Samarcand, uma das cidades mais importantes da história moderna, um dos lugares mais lindos que eu já conheci e que eu tenho certeza que você também vai querer conhecer, depois de assistir tudo sobre os meus 2 dias por lá. Chegamos em Samarcand. Samarcand foi a nossa terceira parada na jornada pelo Uzbequistão, após uma viagem de trem partindo de Bukhara de cerca de 2 horas e meia, que custou mais ou menos $17 para cada um. 6h15 da manhã em Samarcand, ela veio. Hoje ela veio mais cedo comigo pra gente ir até o lugar que talvez seja o mais instagramável, mais famoso aí no Instagram de Samarcand, talvez de todo o Uzbequistão. O Registão é o que me fez ter vontade de vir pra cá, então eu tô muito ansioso, tanto é que eu consegui arrancar ela da cama. Samarcand foi a principal cidade da antiga Rota da Seda durante o Império de Amir Timur, um grande herói nacional que transformou essa cidade justamente na capital do seu império, sendo um grande entreposto comercial, religioso e acadêmico durante seu período. E aqui na Praça Registão a gente consegue observar as maravilhas arquitetônicas que esse país promete durante uma viagem por aqui. Quando a gente pensa em cidades que mudaram o curso da história do mundo, normalmente a gente pensa em lugares como Roma, Atenas, Constantinopla, mas dificilmente a gente pensa em cidades como Samarcand, a principal cidade de uma região fundamental para a globalização e para o desenvolvimento da sociedade como a gente conhece hoje, tendo sido dominada por diversos impérios, como os mongóis, os macedônios, os persas e até mesmo os soviéticos. Os vãos dos domos das entradas das madraças representam as estalactites da caverna onde Maomé, último profeta no islamismo, ouviu Alá, Deus do Islã. Essa aqui, a Sherdor Madrasa, é uma das 3 que a gente viu na praça lá atrás. Olha como ela fica linda, sem nenhuma lojinha montada ainda e bem cedo. Ninguém fazia ou faz nenhuma oração nessa madraça, por ela ter animais desenhados na sua entrada, o que vai na contramão das tradições islâmicas. Essa aqui é a Ulugh-Beg Madrasa, a segunda do conjunto do Registão. Dá uma olhada como ela é espetacular. Diversas madraças e minaretes de Samarcand possuem assinaturas de arquitetos persas, contratados pelo Timur, que queria incentivar o Islã na região. Esse lugar é simplesmente maravilhoso, incrível. Eu via um monte de fotos do Registão no Instagram, ficava aparecendo pra mim cada vez mais e me dava cada vez mais vontade de vir aqui pro Uzbequistão. Você só percebe realmente quando você vem pra cá que vale muito a pena toda a jornada, todo o rolê pra chegar aqui. Então você tá vendo esse vídeo, dá uma olhada nos outros vídeos que tem aqui também já no meu canal do Uzbequistão, nos próximos que eu vou postar ainda, pra você pegar as dicas de como vir pra cá, porque é uma viagem que às vezes ela afasta um pouco a gente por ser um lugar muito longe do Brasil, mas vale muito a pena. Com certeza esse país tá no meu top, sei lá, 5 países, e Samarcand tá no meu top 10 cidades facilmente do mundo. E a terceira e última é a Tilyakore Madrasa, meio que dane-se o nome, né? Não é tão parecida assim com as outras, tem um jardinzão aqui no meio, maior que as outras, e ela não tem 2 andares, ela tem um só, ela é um pouco mais limpa, mais aberta. Só existe um modelo de vassoura no Uzbequistão, bem mais original que os ocidentais. E a gente acabou de perceber que aqui dentro da Tilyakore Madrasa tem uma mesquita espetacular. Dá uma olhada nos detalhes desse lugar. Um detalhe legal de mostrar aqui, ou curioso na verdade, é que o Uzbequistão é um país bem mais liberal no aspecto islâmico. Olha só como a Bibi está cobrindo a cabeça dela para entrar em todas as mesquitas. É de uma forma bem moderna, para dizer o mínimo, né? Bibi estava aqui reclamando full pistola porque dentro do Registão o banheiro é pago, sendo que a gente já pagou para entrar. E assim, é um ingresso relativamente caro para o Uzbequistão. Foi 130 mil para nós dois, que dá $10, então é $5 mais ou menos para cada um. Assim, não é um preço exorbitante, mas para o país, pô, é bem caro. E o banheiro ainda é pago. Bom, vocês viram a Bibi de boné ali dentro de uma mesquita aqui no Uzbequistão, então é um país bem liberal, mas nem sempre foi assim. De 95 até 2016, o país estava num regime totalmente autoritário, enfim, repressivo, comandado por esta fera aqui, Islom Karimov, que tá aqui, tem uma estátua bem do lado aqui do Registão em homenagem a ele, por mais que a população, no geral, não vá muito com a cara dele, ainda tá aqui. Um dos pontos turísticos mais visitados aqui de Samarcand é o mausoléu do Amir Timur. E por que esse cara é
tão importante, tão venerado aqui dentro? Provavelmente ele é o único uzbek de fato a construir um império relevante dentro dessa terra. O Império Timúrida, num lugar onde diversos outros impérios passaram. Império Mongol, Império Persa, o Império Soviético, enfim, diversos outros impérios passaram por aqui. Inclusive a figura do Timur foi muito utilizada após a independência da União Soviética para construir uma imagem nacional ao redor do povo uzbek, para o povo uzbek. Vamos ver porque lá dentro, aqui fora, o lugar já é espetacular, mas lá dentro parece que é inesquecível. Esse lugar é incrível arquitetonicamente falando, mas é hora de mostrar um pouquinho a realidade. As tumbas expostas ao público são apenas representativas, pois as originais ficam vários metros abaixo da terra. A maior das tumbas brancas, por exemplo, é referente ao professor do Timur, o que exemplifica o quanto ele valorizava o conhecimento. Depois de toda aquela muvuca do mausoléu do Timur ali atrás, a gente achou esse outro mausoléu aqui chamado Mausoléu Aksaray. Eu não tenho a menor ideia de quem está enterrado aqui, mas vocês vão gostar muito do que tem lá dentro. Eles tanto sabem que vem um monte de turista aqui que até colocam um negocinho girando para você poder tirar a melhor foto com o celular. Inclusive, nesse mausoléu, diferente do Timur, dá pra descer na cripta pelo jeito. A gente vai ficar aqui, só que assim, não sei se dá pra ver. Esse degrau é muito grande, muito alto. Cara, é muito úmido aqui embaixo. E bom, temos duas tumbas. Não sei se são duas pessoas ou eles fizeram duas tumbas pra mesma pessoa. O que você acha, Pan? Deve ser duas. E o nosso colega Timur não para de aparecer, não sei quem é mais importante, ele aqui no Uzbequistão ou o Maradona na Argentina, sei lá. Mas segue aqui o monumento em homenagem a ele. Bom, basicamente ele sentado no seu trono como imperador e cercado aqui, ó, Bibi ali, cercado por fontes, por flores, foi uma pracinha bem bonitinha, bem central na cidade. Esse cara é muito idolatrado pelos uzbeques. E aqui no Uzbequistão, eles param na faixa para você atravessar. Aqui, mesmo em avenidas grandes, eles param mesmo, muito diferente do Brasil, mesmo a gente achando que esse país é uma bagunça, não sei o que lá. Da série Monumentos Históricos Aleatórios, que a Bibi adora, a bandeira do Uzbequistão. No meio de Samarcand, completamente aleatório, mais uma vez. Mas ela é bem grande e tá no... Ó, bom, com o vento ali batendo, ela fica ainda mais bonita. Salam aleikum, hello, how are you? Good? Uma coisa bem legal de notar aqui na cidade é o quão verde ela é, né? A gente tá aqui na frente da bandeira do Uzbequistão e é mais uma pracinha com muitas árvores mesmo, né? Uma região bem gostosa, assim como várias outras aqui próximas também da região, que deixam a cidade aí com um ar bem mais puro, é muito agradável de caminhar por aqui. Absolutamente todos os Yandex que a gente pegou até agora eram cobalts brancos. E isso é um negócio legal de mostrar aqui, como a Chevrolet é forte, porque eles produzem os carros, né? A Chevrolet, aqui no próprio Uzbequistão, então fica muito mais barato. Dá uma olhada. Chevrolet, 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 todos Chevrolet. O momento mais aguardado pela Bibi em todas as viagens que a gente faz é agora, a caçada à primeira camiseta de um clube uzbek aqui em Samarcand. Pelo que eu pesquisei, no Tourist Information Center aqui dá pra comprar a camisa do Dinamo Samarcand, que é o clube local, o principal clube local aqui da cidade. Pelo que eu vi também é o segundo maior vitorioso da história do futebol uzbek. E a camisa é linda, vamos ver primeiro se tá vendendo lá de fato. E uma coisa importante pra deixar claro, tá? A gente já parou na viagem aí uns 7, 8 cafezinhos, porque esse terceiro aqui ama café, tá? Então não é que a gente só faz rolê pra mim, não. A camisa de time, ok, é pra minha coleção, mas essa aqui ama um cafezinho, os cafés mais normais do mundo, mas ela quer provar só porque tá num país diferente. Achamos! Estão aqui sim. Vamos ver se eu consigo alguma do meu tamanho agora. Venha. Salam aleikum. Hello. Looking for these ones. No final, o Fô pesquisou um pouco mais e descobriu que, na verdade, a camisa era do time de futsal da cidade. A gente chegou até a ir no estádio do Dinamo para tentar encontrar algum lugar que colocasse nome e número nas costas da camisa, como eu faço em todas da minha coleção. Infelizmente, não encontramos nada, mas valeu para conhecer o pequeno e belíssimo estádio. Inclusive, em qualquer contexto, quando se fala de futebol, os uzbeques entendem futsal mesmo, por ser bem mais popular no país do que o futebol de campo. Não poderia ter só o mausoléu do Timur, tinha que ter também o da esposa dele, Bibi Kanum. Bibi, olha só que especial você. Parabéns, Pan.
Olha o mausoléu dela aqui. Ele é bem mais simplesinho do que o outro, pelo menos por fora. Não sei como é que vai ser por dentro. Vamos dar uma olhada. Bibi Khanum não era qualquer esposa, mas sim a chefe de todas as várias esposas do Timur, além de maior conselheira do imperador. Bom, os detalhes aqui das paredes, da construção em si, são bem bonitos que nem de todos os outros mausoléus, mas bem mais simples do que o do Timurzão. E aqui embaixo, dá pra notar que tem vários possíveis sarcófagos, podemos dizer assim. Será que o Timur enterrou todas as esposas dele juntas? Bom, acho que ele deu uma economizada pra Bibi. Não mandou muito bem não. Agora eu vou te falar uma coisa, olha a vista da saída do mausoléu da Bibi. Ali no fundo, a mesquita da mesma Bibi Khanum. Uma coisa importante aqui de Samarcã especificamente, no Uzbequistão, que todas as atrações aqui são pagas pelo que a gente tá vendo, né? E sempre custa ali entre 30 e 50 mil sons. Hoje, a conversão é de mais ou menos 13 mil para cada dólar. Então vai dar aí mais ou menos entre 2 dólares e alguma coisinha e uns 4 dólares. Mais ou menos esse é o preço de cada uma das atrações. E o problema é que é de uma em uma, né? Então você vai para uma, paga um pouco. O preço não é nada demais por atração. O problema é que você vai somando tudo, dá uma graninha a mais para poder explorar a cidade. Mas sim, tá valendo muito a pena. Olha a mesquita da cidadã. Mas por mais que praticamente todas as atrações aqui em Samarcã sejam pagas, elas valem muito a pena, tá? Porque diferente de Bukhara, de Khiva, você praticamente não vê lojinhas aí tapando a vista, deixando o negócio muito menos autêntico, né? Muito mais turistão. Aqui as coisas são muito autênticas, né? Claramente não restauraram a mesquita por dentro. Aqui a gente vê basicamente os destroços. Por fora ela é maravilhosa, super bem restaurada, bem preservada. Saindo da mesquita da Bibi Khanum, essa região da cidade é espetacular, porque logo ali você já tem o mercadinho. Mercadinho não, né? Um bazar mesmo. Bekonsiyog Bozori, que acho que é Bozori é bazar, né? Então, se você curte um mercadão, um bazarzinho pra ver as comidas locais, esse é o lugar e a gente vai lá agora. O cheiro que vem dos chás é muito, muito forte. Dá pra sentir de longe até, não precisa nem chegar tão perto. Salam aleikum, salam aleikum. Strawberry, Whoa, apricot, no problem. loads of things. Melon. Melon, let's try one. Thank you, Rahmat. YouTube. YouTube. Do you have YouTube? Like, what's your name? Sorry? My name is Alzan. Alzan. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, how much is this one? This is in 15, okay, for 10. 10, okay. Done. Perfect deal. Rahmat, Kata Rahmat. A higiene não é o forte daqui. Vocês acabaram de ver, a pomba tava lá andando E a gente acabou de comer um negócio desse. e eles vendem cerâmica também, não é só comida aqui no mercadinho, tem um pouco de tudo. Ali é toda a parte da comida, aqui também tem alguns vegetais, legumes, enfim, tem até uns pedaços de carne ali suspeitos, mas aqui já vem uma parte de cerâmica. Salam aleikum. Brasil. Bom dia. Your Portuguese is better than mine. You speak good Portuguese. Good Portuguese. Obrigado. Turminha, assim, é bem legal de ver, mas é aquela história. Foi o que a Bibi aqui passou. Olha a carinha dela. Ela não consegue comer alguma coisa e depois, sabe, ter alguma suspeita de que era suspeito em termos de higiene. Então ela tá bem pra baixo aqui, tadinha dela. Vamos consolar ela, tadinha dela. Mas foi só uma prova, tá tudo certo, tá tudo bem. O Siob Bozor é o maior bazar de Samarcã e numa espécie de andar de baixo dele você encontra uma área que parece ser bem mais frequentada pelos locais mesmo. Uma das coisas mais típicas aqui que a gente já vê em vários vídeos da Ásia Central é esse suco de romã, que é feito na hora. Eu vou pegar um aqui pra provar, vamos ver se vale a pena. Salam aleikum. How much is one of this bottle? Это крана, natural, свежий. Okay, 25. 25. 20? Холли. 20 no? 20? Ok. Okay. E aí eles vão fazendo aqui, ele pega a romã na hora e amassa pra fazer o suco fresquinho. Tá pronto, ele vem nessa garrafinha aqui, foi 20 mil sons, que dá, vai, $1,60, alguma coisa assim. O cheirinho é bom. Ele é bem forte, não é doce, não é tão doce, você sente muito gosto, bem concentrado, mas não é muito doce não, é bem gostoso. Achei bem refrescante até.
Tá bem claro pra mim que o Uzbequistão apresenta pra gente um mundo islâmico completamente diferente do senso comum que a gente vê em séries e em outros vídeos. Enfim, dá uma olhada nessa mesquita aqui atrás de mim, como ela é bem diferentona de tudo que a gente imagina normalmente. E a mesquita tá longe de ser o único atrativo daqui. Dá uma olhada na vista que a gente tem ali da região da mesquita e do mausoléu da Bibi Khanum e de boa parte da cidade. É muito bonito aqui. Essa mesquita era originalmente um templo zoroastra, religião predominante na região antes da chegada do Islã no século VIII. Samarcand pode ser resumido em 3 M's: mesquitas, madraças e mausoléus. Esse aqui é o mais famoso dele, Shah Zinda, que na verdade é até uma necrópolis infestada, digamos assim, de mausoléus arquitetonicamente magníficos. Por dentro, eles não tem nada demais. Dá pra ver aqui, ó, os mausoléus. A maioria deles, pelo menos, a gente não foi em todos ainda, tem uma tumba, então de fato é um mausoléu, pelo menos pelo que a gente vê, mas não são uma grande atração. Muito mais bonito por fora mesmo, é o que importa. Achamos um mausoléu que vale a pena entrar. Esse é muito mais decorado, muito, muito bonito. Olha os detalhes. Uma curiosidade interessante é que o tamanho das tumbas é proporcional à idade da pessoa falecida, sem necessariamente ter relação com o tamanho mesmo do corpo. Um dos mausoléus aqui, construído por uma das esposas do Timur, talvez seja o mais bonito de todos que a gente viu até agora. Dá uma olhada na quantidade de detalhes, tanto nas paredes quanto no teto. Almocinho de hoje aqui em Samarcand, no restaurante Emirhan. Já pedimos e eu já provei essa cerveja. A Zatek é bem boa, é muito melhor do que a outra cerveja que eu tomei, a Sarbast, que é a mais típica daqui. Mas o mais importante é a vista desse lugar, de frente pro Registão. E a culpada pela Nutelice de hoje, não foge não, é essa moça aqui, ó. Porque ela é fresca no bom sentido, tá? Eu nem critico muito. Mas ela é bem mais fresca do que eu pra comida. Eu sou muito sem noção, mas ela, pô, quis comer num lugar melhorzinho hoje porque, realmente, depois da experiência do Mercadão, ela ficou traumatizada. Então a gente resolveu comer bem hoje, vamos gastar um pouquinho mais, eu já vou colocar os preços quando vier a conta. Chegaram os pratos e o Fô vai provar o dele. Esse aqui é o tradicionalíssimo plov, já provei em vídeos anteriores em Khiva, em Bukhara, mas esse aqui, ele é o específico de Samarcand. Samarcand e Tashkent tem uma disputa, nós vamos pra Tashkent depois, vamos conseguir provar também o plov de lá, mas aqui ele é um pouco diferente do que é feito lá. Pelo que a gente viu de fotos, tá? Ele simplesmente é mais arrumadinho, né? A carne vai por cima, os legumes aqui no meio, como se fosse em camadas mesmo, né? Então você tem o arroz, os legumes, aqui a carne de cordeiro, imagino, um ovinho de codorna. Muito bom. Ele é bem suculento, dá pra sentir como todo plov que tem bastante óleo, mas pô, o gosto do legume é muito ressaltado, você sente pouco o peso do arroz, a carne é muito macia, meu, muito bom. Chegou a conta considerando o que a gente pediu. Bom, uma cerveja, um chopp, um chá, uma salada de entrada, o plov e o prato da Bibi, tudo isso deu 390 mil som, que é caro aqui pra região, é bem caro pra região. Dividindo por 2 dá mais ou menos 90 reais pra cada um. Esse é um almoço caro aqui, caro, você paga metade disso, assim, facilmente em qualquer outro lugar. Valeu? Então valeu a pena. O Registão já era incrível de dia, agora com o pôr do sol e as madraças todas iluminadas, olha que espetacular que ele fica. É de ficar boquiaberto mesmo, são poucas experiências na vida, poucos lugares no mundo que vão ser tão bonitos quanto esse. Eu dificilmente lembro de algum agora, tô muito feliz de estar aqui. As luzes da noite não eram suficientes, tinha que ter um show completo. Diverge opiniões pelos tons, mas dá uma olhada.
No dia seguinte, aproveitamos para revisitar vários lugares fazendo o Free Walking Tour de Samarcand, onde aprendemos várias das coisas que eu contei aqui no vídeo. Inclusive, já anota essa dica aí, baixa o app freetour.com, pois lá você encontra tours guiados em diversas cidades do mundo e o preço é baseado em gorjetas, que eu costumo deixar entre 5 e 10 dólares por pessoa. O Fô já fez uns 10 Free Walking Tours por aí e eu realmente recomendo demais. Eles literalmente querem que você corra atravessando essa rua. Olha o pãozinho típico uzbek, sempre à venda nos seus cestinhos. O trânsito estava um verdadeiro caos nesse dia, por conta de várias ruas fechadas para a passagem de algum político importante do país. Essas ruas eram no caminho do restaurante onde fomos almoçar outro prato bem típico daqui, o shashlik, no restaurante Mansur Shashlik. E fomos recebidos de forma bem acalorada por um verdadeiro fã do nosso Brasil, e mais especialmente da Giovanna Antonelli, isso mesmo. Jadi, 20 years ago. 20 years ago, I am And do you remember? I am 39 years old now. 39, Sim, os uzbeques assistiram o clone. and I am very old now. You are not old. Your national football is very famous. It is. And we Uzbek people like to watch your national football. Really? Yes. I watch judo players from Uzbekistan. Our national brother. Perfect. Thank you very much. Mais uma coisa que ele vai comer. Perfect. How many days will you travel in our city? 2 days. This is our last day. We were in Bukhara before, then Khiva, and today we're going to Tashkent. Will you come tomorrow again here? Of course, we can go. We can come. Minha opinião sobre o prato vale a pena pela experiência. Aqui no Mansur Shashlik. Aqui no Mansur Shashlik com... What's your name, sorry? Maruf. 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 Tô aqui com o Maruf, dono do restaurante Mansur Shashlik. Poxa, os caras me pediram pra fazer um vídeo pro Instagram do nada. Adoraram que os brasileiros vieram aqui. Recomendação de la turiste Mansur Shashlik. Welcome Samarkand Mansur Shashlik. Go, yeah. Você sabia que no Uzbequistão tem trem-bala? Pois é, tá aqui. O biquinho dele tá meio sujo, mas ele é bem bonitão e nós vamos nele agora. Conhecer Samarcand é uma experiência única pela cultura, história, arquitetura e pessoas da cidade. Já posso dizer que, se você gosta de viajar, você precisa ir ao Uzbequistão nessa vida antes que o país seja tomado pelo turismo em massa, o que não deve demorar muito para acontecer. Nossa próxima e última parada no Uzbequistão é justamente sua capital, Tashkent, uma cidade que respira o legado da União Soviética ao mesmo tempo que conserva as tradições uzbeques, principalmente na culinária. E para não perder esse e os próximos episódios da Jornada do Fô e da sua futura jornada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos viajantes que não podem deixar de visitar o Uzbequistão. Como sempre, vem com o Fô, que eu te mostro para onde eu fui e para onde você vai.